Glória a Deus. Oh, a paz do Senhor. Galera, aqui você está no nosso canal Palavra Andada e hoje o canal é nosso e o programa é seu, tá bom? Nós vamos responder a pergunta do nosso irmão Tiago. Tiagão, lá de São Paulo, da Zona Leste. Um abraço, Deus abençoe você, toda a sua família e a congregação onde você está aí na região da Zona Leste. O Tiago mandou uma pergunta muito legal, depois vocês vão poder ver aí o link. Mas a pergunta do Tiago era a seguinte. Boa tarde, pastor Gessé. Tudo bem? Palavra Andada, que esse ministério prospere. Meu amigo, uma pergunta que não quer calar dessa tarde que eu gostaria de fazer ao senhor. Pastor, Lúcifer é conhecido como regente e maestro lá no céu. Na onde na Bíblia está escrito isso? E da onde surgiu essa história? Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós nessa tarde e que o senhor falasse um pouco desse assunto. Deus abençoe seu amigo Tiago Lourenço aqui de São Paulo. O que o senhor me fala sobre Lúcifer e sobre as questões pertinentes a ele ser ou não ser músico e adorador e coisas do tipo? Eu começo dizendo que, baseado na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, está escrito no versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitas as nações. E dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Esta fala do profeta Isaías é uma fala reflexiva, profética e poética contra o rei da Babilônia. O que nós sabemos é que os babilônicos adoravam a ideia das astrologias ou adoração aos astros e às estrelas. O termo aqui usado por Isaías como estrela da manhã, filha da alva, é o termo que os pais da igreja lá nos primórdios resolveram traduzir no latim para Lúcifer, que significa portador da luz, tá bom? Então a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Repita, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia, mas o que existe na Bíblia, todavia, é as ações luciferianas. E isso já é outro assunto, isso vai dar um pano para a manga muito interessante. Mas continuando e respondendo a pergunta do Tiago e suprindo aí as necessidades de curiosidade de muitos irmãos que gostam de ler a Bíblia, porque de fato a gente fica preocupado. Puxa vida, eu procurei a palavra Lúcifer e não encontrei. Então, a palavra Lúcifer é uma transliteração do latim para o que o Isaías está chamando de alva ou estrela da alva, que no caso significa portador da luz. Mas o que deve chamar a minha atenção e a sua é o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, quando o profeta Ezequiel faz uma citação ao rei de Tiro. A questão é que ele vai fazer uma fala, deixa eu pegar aqui a caneta brasileira, caneta do Brasil, ó, BIC, a caneta do Brasil. Ele vai fazer uma fala e olha o que está escrito a partir do versículo 13 do capítulo 28 do profeta Ezequiel. Então, recapitulando, Isaías no capítulo 14 está falando ao rei da Babilônia, e aí então faz-se uma alusão alegórica a que seria a personificação de Lúcifer. E a palavra Lúcifer aparece por conta do termo latim, que significa portador de luz. Ponto. Mas a pergunta do Tiago também queria saber por que as pessoas dizem que ele era maestro e qual a relação entre Lúcifer e a música. É outra linguagem de interpretação do alegórico, ou do literal para o alegórico, por conta disso aqui que eu vou ler. Ó, estavas no Éden. Aliás, vamos ler do verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden. Pá! E aí então ele frisa, que Éden? O jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Eu vou chamar sua atenção para uma fala legal. Não tem barro, tá bom? Porque o nosso adversário não consegue, não sabe lidar com o barro. Muito bom, estou de olho ali porque está para chegar mais uma turma. Enquanto eles não chegam, a gente continua. Aí ele diz assim, ó: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, e nelas
tu andavas. Eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? E aí o que a gente tem aqui? Nós temos uma interpretação do que seria uma busca por uma condição de entendimento mais amplo. Por quê? Porque o rei de Tiro não consegue essas prerrogativas. O rei de Tiro, por exemplo, não estava no Éden, não foi ordenado e nem ungido como poderoso guardião angelical. Ele também não tinha acesso ao monte de Deus e também não foi banido de lá. Quem condiz com essas citações é ele, o nosso adversário, porque foi Jesus Cristo quem disse: eu ouvi cair de lá como um raio. Tá bom? Então, só para nós situar, baseado nas falas de Ezequiel capítulo 28, nós conseguimos entender uma coisa muito interessante aqui, ó. Isso aqui chama a minha atenção, ó. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado. Eles foram preparados. Ou seja, essa é a fala que nos faz pensar que há uma ligação muito grande entre a criação do que foi chamado de Lúcifer com essa condição musical. Então, quando você vem desenhando o que está escrito no capítulo 28, você percebe que, primeiro, não cabe em um homem natural. Segundo, não é e não está descrevendo qualquer tipo de ser angelical. E aí, então, compreende-se que é uma disposição ou uma fala, uma citação, para alguém cujo papel desde a criação, ou desde quando fora criado, era um papel de relevante importância. No caso, essa relação entre a música, entre estar coberto de pedras preciosas, essa relação. E aí lá nos versículos seguintes, ele vai falar inclusive do comércio que ele vai desenvolver com todos os povos. Por isso, Tiago e amados irmãos, nós entendemos que Lúcifer é aquele que no capítulo 12 do livro de Apocalipse é citado como Eras, a serpente que estava no Éden, e no livro de Apocalipse capítulo 12 ele é o grande dragão. Isso é a linguagem que apontua, que mostra o desenvolvimento, o crescimento das atuações de Lúcifer, os intentos deste maligno adversário contra a humanidade. E aí então, para que a gente conclua, eu quero pedir a você que curta a nossa página Palavra Andada, e nós teremos outras falas, e a nossa proposta aqui é simplificar. Eu espero que eu tenha conseguido simplificar para você. Agora, eu não posso fugir a isso aqui, ó. Qual é a máxima de tudo isso? A nossa grande preocupação é entender que o nosso adversário tem traços que não podem ser achados em você, tá bom? Chamamos isso de as estratégias luciferianas, a maneira tenebrosa e ardilosa como ele usa para convencer as pessoas, a forma como ele se envolveu com uma terça parte dos seres angelicais, a maneira como ele induziu a Eva estando no Éden, a linguagem que ele tenta usar para apontar as deficiências de Jó quando ele está na reunião dos santos, e a maneira como ele tenta convencer Jesus no deserto, e hoje, como ele está tentando roubar as suas convicções, sua certeza, sua esperança e sua fé. Que as artimanhas luciferianas não possam lhe tirar do caminho. Um abraço para vocês, tamo junto. Curte lá, indica para os irmãos, e daqui a pouco tem mais resposta. Tiago, Deus abençoe você e todos os nossos irmãos. A paz do Senhor.